que é a projeção astral? Bom, o nome já diz praticamente tudo. Seria se projetar ao astral, uma viagem ao plano astral. Isso seria a maneira rude de se dizer, né? Na realidade, o que eu vou falar a vocês é um pouco mais aprofundado. Não vamos ficar só nesse raso aí sobre o que seria a projeção astral. Bom, né? Nós temos que saber quais são as suas origens. As origens da projeção astral são muito difíceis de encontrá-la. Sabemos que ela é oriunda de religiões como o hinduísmo, como também o budismo. Essas religiões que trabalham mais a parte da meditação, da iluminação, através de ensinamentos de Buda, através de mantras também no hinduísmo. Essa técnica vem daí. Provavelmente ela foi trazida pelas antigas culturas esotéricas, conhecimentos arcanos através de ordens, ensinamentos e muito mais, né? Pois então, mas o que seria projeção astral? Na realidade, você não fará uma viagem, como dizem, em espírito ao plano astral. O que seria? Você projetaria a sua consciência a um corpo que habita o astral, ok? Mas o que seria esse corpo que habita o astral? O que seria o plano astral? Vamos por partes. Vamos entender o que seria o corpo astral. Se nós vermos em religiões como o budismo, mais voltada ao lado espiritual, da iluminação através do autoconhecimento, da meditação, nós iremos encontrar que nosso corpo tem chakras. E esses chakras habitam o nosso corpo. E nós temos 7 corpos. Mas nós não iremos falar sobre esses 7 corpos. Iremos falar sobre o corpo astral, que é o corpo das emoções. Mas o que seria esse corpo? Vamos pensar dividido por dimensões. O astral, ele é uma dimensão muito próxima à nossa dimensão, onde habitam os espíritos, os fantasmas famigerados. Mas como assim uma dimensão? Nós estamos na 3ª dimensão. Vamos supor que nosso corpo astral estaria na 4ª dimensão. O corpo etéreo, que é o corpo das energias, que é o corpo que faz toda a parte de energizar o nosso corpo, e essa energia faz o funcionamento do nosso corpo, como o coração, como o pulmão a respirar, como a troca de substâncias que são feitas em nosso organismo. O sistema nervoso, ele precisa dessa energia para ele funcionar. Isso ficaria na 5ª dimensão, no plano etéreo. Nós temos que pensar nosso corpo como um computador. O espírito seria como? Seria como nós. E o computador seria o corpo. Tá? O computador, ele tem um hardware, que são outra parte do corpo físico, que são ali, no caso o hardware seria os órgãos vitais, e o software seria a consciência, o cérebro que comanda tudo, e o espírito seria o operador. Mas o operador não sabe fazer tudo dentro do computador, por isso que ele tem programas. Esses programas são como a nossa consciência, entendeu? E ela trabalha de forma autônoma. O espírito precisa apenas de um comando para o programa poder executar e seguir o seu dia a dia e seguir as atividades que ele tem que seguir, entendeu? Tu não precisa saber tudo sobre o computador, fazer todos os cálculos ali para o computador funcionar, não. Existem os programas. A mesma coisa é o nosso corpo, e a mesma coisa são nossos corpos, que são invólucros que nos rodeiam em determinadas dimensões diferentes
da nossa existência. Ok, Fábio? Em outras culturas, também como a cultura cabalística, a gente vê as Seifirotes, as 10 Seifirotes, que seriam emanações de Deus, que desce lá do superior ao nível mais inferior, que é onde é que nós habitamos. Isso vocês, em outra hora, eu farei um vídeo explicando. Pois então, vamos continuar na linha do corpo astral. O plano astral é o plano mais sutil, mais próximo a nós, que é o plano dos espíritos. Nós temos um corpo astral que a gente pode projetar ele, entendeu? Ele pode ficar lá no astral e a nossa consciência ir até ele e fazer essa jornada. Este corpo, ele não se perde, ele fica preso por um fio de prata, ok? Ele não vai se perder em sua jornada, ok? Então, ele vai poder fazer toda a sua jornada. Esse corpo é um corpo energético, ele só se desfaz depois da morte. Por isso, antigamente, culturas mais antigas, fazem a velação de 24 horas para estes corpos todos se deteriorarem, dar tempo para esses corpos se deteriorarem, ok? Mas como é esse plano astral? Existem algumas características nesse plano astral. Geralmente é um plano que não tem cor, é tudo preto, cinza, às vezes azul. A pessoa que se projeta astralmente, ela enxerga seu corpo deitado na cama, é uma réplica idêntica ao nosso mundo, mas sem cor, ok? Você poderá ver fantasmas, você poderá ver alguns outros tipos de entidades, mas você ainda tem sua proteção de, como você pode dizer, seus médiums, seus anjos da guarda, seus guias espirituais, até porque o plano astral a gente não enxerga. Seria um jogo totalmente sem vantagens, né? Porque a gente não enxerga o plano astral, logo nós não enxergaríamos as ameaças desses outros seres que habitam o astral. O que temos que nos lembrar também é que a projeção astral não é apenas uma técnica. Toda pessoa viva, ser vivo, também se projeta ao astral de diferentes maneiras. A diferença é que a técnica de projeção astral, tu se projeta a pura vontade, né? A sua mera vontade. Você não é, você a induz, você está induzindo a projeção. Você pode ter uma projeção que não é espontânea. Aí você não pode, né, achar que é um sonho lúcido. Que existe também sonhos lúcidos. O que são sonhos lúcidos? São sonhos que você sabe que está dormindo. Você sabe que está dentro desse sonho. Geralmente, num sonho, você apenas vê em terceira pessoa a imagem. Você não tem uma visão periférica do ambiente. Já na projeção astral, você tem essa visão periférica do ambiente. Agora, no sonho lúcido, não. Você vai encher, você vê essa cena, você tem controle também, mas você sabe que é um sonho e você não tem esta característica que é do plano astral, que é o plano preto e cinza, como eles dizem, né? Como se diz principalmente em religiões esotéricas, o plano preto e cinza é o plano astral. Pois então, sabemos que o plano astral é onde é que encontramos os fantasmas que perambulam e às vezes aparecem para nós, porque nós temos, como eu disse, é o plano mais sutil, o plano astral. Então, algumas vezes, eles têm que se manifestar no nosso plano. Ou às vezes a gente vê apenas um reflexo desse plano, entendeu? Existe uma coisa que vocês devem ver muito nesses canais e seriados de investigações paranormais,
que são memórias residuais. O que seriam essas memórias residuais? Vamos supor, uma pessoa que morreu de uma maneira trágica, ou que deixou algo inacabado, ou que vivenciou uma coisa tão forte, um sentimento tão forte. Por isso que se dizem, o plano astral é o plano dos sentimentos. Algo tão forte que marcou. Aquele corpo astral ficou ali. Ele fica revivendo aquela cena como de filme de terror, onde o fantasma vive sempre se enforcando, se matando. Ele fica ali revivendo aquilo. Isso é uma memória residual, quando o corpo astral ainda fica ali, revivendo aquelas situações, ok? Mas os fantasmas, ou vamos falar de maneira mais carinhosa, os espíritos, no nosso plano, eles também precisam de um corpo para se manifestar. Que foi algo que teve grande ênfase no mainstream, meio pop, no século XX, eram as sessões paranormais com espíritas e médiuns. Esses médiuns canalizavam e recriavam esse fantasma. Isso era chamado de ectoplasma, que é o corpo que o fantasma cria para ele se manifestar nesse plano. A primeira foto de uma manifestação de um espírito em nosso plano através do ectoplasma, Florence Koch, no século XX. Ele manifestou um fantasma através de uma médium em uma sessão espírita. Ele era um cientista florense e estudava os fenômenos paranormais. E ele fez diversas sessões e diversas demonstrações durante o século XX ao redor do mundo. Mas também temos a teosofia, a famosa teosofia da Madame Blavatsky. O que a teosofia fala sobre essas manifestações de espírito no nosso plano? Ela diz que a nossa mente tem uma energia que é capaz de projetar e criar este ser feito de ectoplasma, que é feito através da nossa mente, da força da nossa mente. E ele replica o que a nossa mente quer que se manifeste. Isso é a explicação que a teosofia dá sobre essa manifestação de seres em nosso plano através do ectoplasma. Pesquisem, isso é muito interessante. Isso são os primórdios do catecismo. Pesquise bem. Você vai encontrar muita coisa interessante, como eram feitas as mesas brancas com médiums. Isso foi bastante explorado na Rússia. Pode ver que a maioria dos médiums conhecidos eram russos, pois aprendemos o que é a projeção astral. Mas de outras pessoas também, de outros meios espíritas ou até espíritos, ufologia, chamam de desdobramentos. Na realidade é a mesma coisa. Os caminhos são vários, mas levam sempre ao mesmo lugar. O importante é o resultado, não a forma que você irá fazer, porque caminhos são vários. É a mesma coisa, o desdobramento é a mesma coisa que a projeção astral. Então sabemos hoje, vocês sabem o que é a projeção astral. Vimos também uma outra manifestação em nosso plano de seres espirituais. A gente vê no livro de Enoque, quando os vigias viviam na terra e tiveram filhos com as mulheres dos homens, Samiasa e Azazel, que eram os anjos caídos que se amarraram em juramentos no monte para tomar para si as mulheres dos homens. Vemos que era uma época que a gente pode dizer onde tinham poucos humanos. Deus estava mais presente, porque depois do dilúvio a gente vê que Deus deixa o ser humano mais à própria sorte, ao livre-arbítrio. Então nessa época existiam anjos na terra que conviviam. E esses anjos
eles se manifestavam fisicamente, então eles criavam corpos físicos. Os fantasmas criavam corpos físicos através do ectoplasma, ou eles têm um corpo astral que ficou no astral, um plano tão sutil que não é tão difícil da gente enxergar, porque é como se fosse um véu muito fino, um véu de uma noiva, tu pode ver através dele, ok? Agradeço a todos, deixe seu like, obrigado por tudo, se inscreva no canal, tenham um ótimo final de semana.